E aí, gente, chegamos à nossa sétima aula. Vamos falar sobre o livro de Atos dos Apóstolos. Vamos lá. Vamos iniciar nossa caminhada pensando um pouquinho sobre uma palavra que Jesus deixou. Ele tinha acabado de ressuscitar, chamou todos os seus apóstolos e deu para eles uma instrução e uma promessa. Atos 1:8. Mas receberão o poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. É interessante que Jesus coloca uma promessa, né, dizendo que eles vão receber o poder do Espírito Santo, que é um meio que eles vão conseguir para poder cumprir a instrução, a ordem que ele deu, que é ser testemunha. Lembre bem a ordem que é toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. E quando ele fala sobre descer o Espírito Santo, isso tem trazido um pouco de confusão. Por isso, vamos conversar um pouquinho sobre esse aspecto. A primeira coisa é que a manifestação do Espírito Santo que foi falada, prometida por Jesus, se cumpre em Atos capítulo 2, verso 1. Diz assim: E chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que pareciam línguas de fogo que se separavam e pousavam sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. E aí, esse pessoal que estava naquela sala saem e vão para a rua. E Atos capítulo 2, verso 6 continua dizendo: Ouvindo esse som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar na sua própria língua. Ou seja, como foi que o Espírito Santo se manifestou de maneira maravilhosa? Ele primeiro permitiu a que cada pessoa falasse num dialeto, numa língua, e cada pessoa ouvia, escutava, compreendia na sua própria língua. E era uma coisa que todo mundo ficou maravilhado. Note bem algumas coisas interessantes sobre o texto. Primeiro, é que não teve vento. Eles ouviram um som como de um vento, dentro daquela sala. E depois, eles não viram línguas, era alguma coisa que parecia língua. Podia ser um facho de luz, alguma coisa assim. Então, o que o trecho nos diz é que naquele momento eles ouviram um barulho, como se fosse de um vento, e é interessante porque a palavra vento em grego é pneuma e espírito é pneuma. Então, a mesma palavra, vento e espírito, tem a mesma origem no grego, tá? Mas ali eu tenho uma primeira manifestação que é onde se cumpre. A partir daí, isso foi feito em Jerusalém. Acontece a segunda manifestação que está em Atos capítulo 8, 14. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, tendo ouvido que os de Samaria haviam recebido a palavra de Deus, enviaram Pedro e João. Por quê? Porque eles estavam com dúvidas. E aí? Olha, é aqui em Jerusalém onde deve se manifestar o Espírito Santo. Então é aqui que tem que ser a coisa certa. E aí alguém de Samaria começa a se converter. Eles ficaram em dúvida, mandaram Pedro e João. Aí, continuando o versículo, eles vão dizer assim: Estes, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então, Pedro e João lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Então, a segunda manifestação foi em Samaria. Olha que coisa interessante: Jerusalém, Samaria. E Jesus fala: Sereis minhas testemunhas em Jerusalém e em Samaria, né? E aí você tem que os homens querem limitar o poder do Espírito Santo. Querem dizer, olha, só é para pregar em Jerusalém, tá? Só em Jerusalém você pode se converter. Aí vem o quê? Vem aí então o Espírito Santo e se manifesta de maneira poderosa. De que maneira eles se manifestaram? Não sei. Diz lá só que foi um batismo, ou seja, uma imersão com o Espírito Santo. Eles podem ter falado numa língua da mesma maneira que em Atos dos Apóstolos, que todo mundo conheceu. Eles podem ter feito outro tipo de manifestação, a gente não sabe qual foi, mas houve uma, tá? A terceira manifestação é em Cesareia. O que acontece? Pedro começa a pregar para pessoas que não são judeus, são gentios. E aí as pessoas falam: não, de jeito nenhum, só pode se converter quem é judeu. Atos 10, 44. Estando Pedro ainda falando essas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios, pois os ouviam falando em línguas e exaltando a Deus. Olha que coisa interessante, você vê agora aqui
o Espírito Santo de novo dizendo, olha, o meu povo, a minha mensagem é para os gentios também. E os judeus diziam não, e aí vem lá. Então, assim, ó, primeira manifestação, Jerusalém, Samaria e até os confins da terra, os gentios. Aí começa a aparecer então Paulo, e Paulo começa a pregar. E as pessoas começaram a duvidar, será que essa pessoa realmente é de Deus ou não? E aí vem a quarta manifestação, Atos 19, 6. Quando Paulo lhes impôs a mão, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e profetizar. E eram em torno de 12 homens. Olá. E agora Paulo também é um agente do Espírito Santo, daqueles que traz também a manifestação sobre eles. Não tem nenhuma outra manifestação além dessas quatro aqui, que são bastante claras e explícitas no livro de Atos. Mas é interessante a gente olhar que tinham 12 pessoas lá. Por que o Espírito não se manifestou para todo mundo? E depois fala que eles falaram em línguas e profetizaram. Como é que foi? Então eram 12, 6 falando em línguas, Deus profetizando, ou todo mundo fazendo tudo. É só para a gente lembrar o seguinte, gente. Nós não podemos limitar o Espírito de Deus. Ele faz a ação dele como ele quer, onde ele quer, quando ele quer. E nós não somos limitadores. Mas aqui a gente tem lá que o Espírito Santo se manifestou em 4 ocasiões especiais, cada uma delas com um propósito muito importante, tá bom? Tem uma frase do Oswald Chambers que diz que a igreja confronta o mundo com a mensagem pela qual ele anseia ardentemente, mas que se ofende porque ela vem por meio da cruz de Cristo. Ou seja, as pessoas gostam, querem a mensagem que a igreja prega de igualdade, de liberdade, de todos são iguais. Porém, quando a gente fala dessa mensagem com a cruz de Cristo, que é a única forma dela ser verdadeira, as pessoas se incomodam. E aí as pessoas falam, eu não quero ouvir isso. Pensa nisso. Vamos falar um pouquinho sobre o livro de Atos, né, nesse contexto. Ele foi escrito por Lucas, que é médico, o escritor único não judeu, aquele que escreveu também o Evangelho de Lucas, né? E ele era um homem extremamente culto. Ele dá continuidade à história que ele vinha narrando no Evangelho de Lucas, e ele é base, o livro de Atos é base para todas as cartas do Novo Testamento, em especial ela dá um contexto histórico para as epístolas paulinas, né? Exceto aquelas que foram escritas depois do fim do livro de Atos, que são as epístolas de Timóteo e as de Tito. Vamos dar uma olhadinha no preâmbulo desses livros, né, do Evangelho e de Atos. Presta atenção. Lucas capítulo 1, versos de 1 a 4. Lucas escreve assim: Muitos já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que se cumpriram entre nós, conforme nos foram transmitidos por aqueles que desde o início foram testemunhas oculares e servos da palavra. Eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente, desde o começo, e decidi escrever-te um relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo, para que tenhas certeza das coisas que te foram ensinadas. Em Atos 1:12, Atos de 1 e 2, diz assim: Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. O que a gente pode ver nessas duas narrativas? Que é o mesmo estilo literário. Os dois livros são oferecidos à mesma autoridade, ao mesmo Teófilo, à mesma pessoa. E a gente vê o cuidado e o esmero que Lucas teve em escrever os dois. Então, em relação à autoria, não há nenhuma dúvida de que o escritor do Evangelho de Lucas também foi o mesmo escritor de Atos dos Apóstolos, né? O livro de Atos dos Apóstolos tem basicamente 3 grandes grupos de narrativas. O primeiro, o começo dela, né, do capítulo de 1 a 12, enfoca muito o ministério de Pedro. Então, se a gente falasse percentualmente, 14% falam de assuntos ligados à igreja, 25% especificamente o de Pedro, e 61% do livro é dedicado a Paulo e a seu ministério com a difusão do evangelho entre gentios até os confins da terra. E o Espírito Santo, ele age na igreja com estratégia, com inteligência. Então, se a gente olhar os princípios como se fosse um administrador de empresa, a gente vê como o Espírito Santo dirige. Primeiro, ele tem missão, meio, mensagem e método. O que é missão?
Missão é qual o propósito que ser alcançado. Qual o propósito a ser alcançado? É o ide de Jesus. É a missão que Jesus deu a todos nós. Ide por todo mundo e pregar o Evangelho. O que é meio? Meio são as ferramentas que vão ser usadas para alcançar a missão. Qual é o meio? O poder do Espírito Santo. O Espírito Santo vem, desce, unge a igreja e capacita a igreja a fazer isso. Qual é a mensagem? Ou seja, qual é o conteúdo que vai ser passado para o público-alvo? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Essa é uma mensagem muito clara, que está muito específica, dizendo assim, é Jesus que é a mensagem central, a salvação das pessoas. E qual é o método? Como é que vai ser usado? Qual é o método que vai ser usado para alcançar esse objetivo? A igreja, o corpo de Cristo, que age nesse contexto de transmitir toda essa estratégia. Voltando lá para o livro de Atos, os primeiros 12 capítulos têm a ver com qual é o principal expoente, Pedro. E é interessante porque a gente já viu que o capítulo 2 é dedicado a Pentecostes, a primeira parte dele. Logo em seguida, Pedro vai pregar, vai ser registrado o primeiro sermão de Pedro. Pedro prega, muita gente se converte. Depois ele vai, no capítulo 3, ele vai prega, faz a segunda prédica dele, fazendo isso, mais de 5.000 pessoas se convertem. É uma festa muito grande de pessoas vindo até a igreja. Depois, lá no capítulo 9, fala sobre o ministério de Pedro na cidade, né, na região de Lida, e depois de Jope, na cidade de Jope. Depois, no capítulo 10, sobre o ministério na Cesareia. E, por fim, no capítulo 12, fala sobre a prisão dele por Herodes, né, e a condenação dele. Depois, no capítulo 6, fala sobre os diáconos. 2 diáconos são destacados. Quem são os diáconos? A igreja estava crescendo e recebia muitas doações. E no meio dessas pessoas que estavam vindo para a igreja, tinham muitos pobres, muitas viúvas desamparadas. E os apóstolos disseram: não é justo que a gente pare a transmissão do evangelho, a pregação do evangelho, que foi para o qual a gente foi chamado, para dedicar a uma tarefa importante, mas que a gente não pode se ocupar com isso. Então façam assim: escolham entre vocês homens idôneos que serão chamados de diáconos. A palavra diácono em grego significa aquele que serve, né? Aquele que emprega a sua energia para servir. Então eles pegaram pessoas que são diáconos, elegeram essas pessoas homens idôneos e esses homens começaram a desempenhar essa função de ação social mesmo, de ir nas pessoas que estavam necessitadas, ver os recursos que tinham entrado e fazer essa distribuição. 2 deles recebem destaque no livro de Atos. O primeiro, Estevão, que no capítulo 7 mostra que ele pregou o evangelho, e ele fez uma pregação em praça pública e ele foi apedrejado, foi morto por aqueles que estavam ouvindo, por uma revolta religiosa. E o segundo diácono é Filipe, que no capítulo 8 prega para o eunuco, que era um dos administradores da rainha Candace da Etiópia, e ele vai ouvir a mensagem trazida por Filipe e depois ele vai levar o cristianismo para o norte da África. A segunda parte do livro de Atos vai falar sobre Saulo. Saulo, quem era esse cara, né? Saulo era Paulo, né, que nasceu Saulo. Ele odiava os cristãos. Ele era um judeu fervoroso, não gostava da mensagem pregada, odiava quem era Jesus e a fé que esse pessoal tinha. E fez tudo o que podia para tornar a vida miserável desses cristãos. Perseguia, botava na cadeia, confiscava bens, fez um horror. Chegou a ser aquela execução que eu falei do Estevão, do diácono Estevão, ele avalizou, ele foi testemunha da execução. Ele esteve lá dentro e falou assim: pode trazer aqui que eu dou o aval, dou o meu aval para esse tipo de coisa. E ele, com toda certeza, era o candidato menos provável. Se você tivesse que estar lá, ou se eu tivesse lá escolher uma pessoa para levar a mensagem, eu jamais pensaria no Saulo. Esse cara é doido, esse cara é maluco, ele é perseguidor, mas, no entanto, o Espírito Santo tem uma outra concepção. E aí, nessa hora, a gente começa a pensar: eu vivo limitando o poder de Deus. O Senhor escolhe, o Senhor capacita, o Senhor chama e o Senhor escolhe quem é dentre os recursos que se colocam ao redor dele. E ele faz a coisa agir. Enquanto Pedro continuava pregando para os judeus,
né, Paulo vai e expande os limites do evangelho e prega em todo o Império Romano. Essa foi a grande revolução que foi feita. Como é que Paulo se converte? Diz a Bíblia que ele estava indo na direção de. Ele estava em Jerusalém e recebeu uma carta para ir perseguir os cristãos que estavam na região de Damasco, na Síria. E no caminho, no meio do caminho, ele diz que viu uma grande luz e essa luz então cegou, ele caiu no chão, né, e ouviu uma voz dizendo: Saulo, por que você me persegue? E ele fala: quem é você? Eu não estou perseguindo ninguém, Senhor. E aí ele fala: eu sou Jesus a quem tu persegues. É interessante que ele estava perseguindo os seguidores de Jesus, mas aí ele é confrontado pelo próprio Jesus que aparece para ele e ele então vai até Damasco. Agora você imagina a comunidade de Damasco esperando Saulo para vir prendê-los. Aí de repente ele aparece e fala: eu me converti porque eu vi Jesus. É uma coisa que até hoje a gente fica assim, uau, mas inicialmente a igreja ficou com medo, mas depois eles receberam a Saulo e aí Saulo se tornou uma grande bênção para toda a igreja. Vamos ver uma cronologia, né? Assim, Paulo, uma breve, né? Ele nasce por volta do ano 5, vai estudar em Jerusalém para se formar. Por volta do ano 34, ele se converte, ele encontra Jesus, começa a fazer as primeiras pregações, vai até Jerusalém. Depois ele passa um tempo na cidade natal dele, se preparando, e depois disso ele volta a Antioquia a convite de Barnabé, faz algumas viagens missionárias, a primeira, a segunda e a terceira viagens, pregando o evangelho, reforçando o evangelho. Depois ele é preso lá em Jerusalém, e em Jerusalém ele apela, né, usa um mecanismo que os cidadãos romanos podiam usar e pede para ser julgado por César em Roma. Ele é enviado para Roma e lá ele é julgado, fica um tempo, em torno de mais ou menos uns 2 anos lá, preso domiciliarmente. Aí ele é julgado e é solto e a gente não sabe mais nada do ponto de vista bíblico. Mas a partir daí a tradição diz que ele, ele uma vez ele manifestou numa das cartas dele a vontade dele de visitar a Espanha. E a tradição diz que ele, quando foi liberto, foi até a Espanha, pregou na Espanha, depois ele volta para Jerusalém, é preso, e aí então ele é morto no ano 67, decapitado. Vamos dar uma resumida, porque aquele outro slide era muito complexo. Vamos tentar assim. Eu separei a vida de Paulo em 3 grandes períodos. O primeiro foi o período de preparação, período missionário, período prisioneiro. A preparação vai da conversão no ano 33 e demora 14 anos. Ele se converte, faz as viagens missionárias e vai para a cidade dele se preparar. Ele passa 14 anos se preparando. Ele era um homem letrado que havia estudado um monte, era rabino, no entanto, ele mesmo assim quer se preparar mais. Algumas vezes a nossa cabecinha é muito limitada, a gente não entende isso, o quanto a gente precisa se dedicar ao Senhor, mas a gente tem que se preparar, a gente tem que estudar, a gente tem que entender que há um processo de maturação. Paulo passou 14 anos preparando. No segundo período, que ele é chamado Barnabé, vai até a cidade dele e diz assim: Barnabé, vamos lá para Antioquia, lá para a igreja que a gente está fundando, está crescendo, preciso de você. Ele vai para lá, então ele é chamado pelo Espírito Santo para começar as viagens missionárias. Faz a primeira viagem e nessa primeira viagem ele tem uma ênfase muito grande de expandir o evangelho. Na segunda viagem, ele expande ainda mais. Na terceira viagem, ele faz um reforço. E durante esse período de 10 anos, ele escreve as primeiras cartas dele. Né? As cartas são escritas às igrejas que ele fundou: Tessalonicenses, Gálatas e Coríntios. Escrevendo essas cartas, dando algumas instruções. Aí ele é preso e vai ficar 10 anos preso. De novo, a gente, com a nossa limitada capacidade, fala assim: mas Senhor, por que você prendeu Paulo? Ele estava indo tão bem. Mas Deus tinha um plano para ele. Porque ele, aprisionado agora, ele tinha tempo para se dedicar à escrita, à reflexão, ao pensamento. E aí ele vai escrever a maior parte das epístolas dele, que são chamadas de epístolas de prisão, e as epístolas pastorais que ele vai escrever para Tito, Timóteo e Filemon. E escrevendo essas instruções, desculpe, Tito e Timóteo, Filemon é epístola de prisão. E quando ele faz essas
como é que eu posso dizer, essas cartas, ele dá fundamento ao Novo Testamento, ele escreve e ele produz, do ponto de vista intelectual, com muito mais capacidade, com muito mais direção do que se ele tivesse agindo, simplesmente pregando nas cidades e em cidades. Então a gente olha, de novo, gente, é o Espírito Santo quem age e quem está lá trabalhando o coração de Paulo. Então ele se prepara, passa 10 anos pregando, passa 10 anos prisioneiro, até que ele então é solto, vai pregar na Espanha, depois ele volta e ele é morto em 67. Ele mesmo fala em Coríntios 9, 22, fiz-me tudo com todos, com o fim de por todos os modos salvar alguns. Essa é a vida que inspira Paulo. Vamos falar um pouquinho sobre as viagens dele. A primeira viagem dele, a viagem missionária, ele estava em Antioquia, então ele é chamado, formou uma dupla com Barnabé, e junto com Barnabé foi o sobrinho dele, que era João Marcos, e ele foi para essa região, né, começou a pregar. João Marcos, em um determinado momento, fica com medo, pede para voltar para Jerusalém, eles continuam e vão fazendo. Vamos ver no mapa. Eles saem de Antioquia, né, vão de barco até a região aqui da Ásia Menor e começam a pregar nessas cidades, Listra, Antioquia, Perge, Icônio, Derbe, e aí voltam então para Antioquia, depois de terminada essa mensagem, essa missão, a primeira viagem dele. Demora dos anos 47, 48, mais ou menos aí por volta de um ano, quase 2 anos, né? E a principal missão é a abertura do evangelho, do cristianismo aos pagãos. A segunda viagem, eles se separam, Paulo e Barnabé. Por quê? Porque Barnabé queria levar João Marcos. Aí Paulo falou assim, de jeito nenhum. Ele já não deu conta da primeira e pediu para voltar, não vou levar de novo. Os dois brigam. Atos 15 fala que eles tiveram uma grande discussão e resolveram se separar. Então Paulo formou um grupo que incluía Silas, Lucas, que é o escritor, né, o biógrafo, e Timóteo. E eles então, e Timóteo vai ser um braço direito, uma pessoa que Paulo vai se apoiar muito, depois vai virar um pastor de algumas igrejas, vai ser muito legal. E enquanto que Barnabé vai embora, Lucas não fala sobre Barnabé, ele continua falando sobre a missão de Paulo. Como é que foi? Paulo sai então de Antioquia também, aqui onde ele estava, viaja por toda a região da Ásia Menor, passa por dentro dessa região que é chamada de Galácia, atravessa da Ásia para a Europa, prega na região da Grécia, né, em Filipos, Antípos, Tessalônica, Bereia, Atenas, Corinto, volta para Éfeso na Ásia Menor e depois retorna a Jerusalém, de Jerusalém para Antioquia. Essa viagem missionária demorou mais, foi de 49 até 52, demorou uns 4 anos, mais ou menos, 4 anos e pouco, e a principal ênfase era pregar, expandir mais ainda o evangelho e ir até a Europa. A terceira viagem missionária, Paulo vai até a cidade de Éfeso, e ali, a partir de Éfeso, ele começa a expandir. A terceira viagem tem muito mais um sentido de reforço. Ele visita as igrejas onde ele já havia fundado, né, onde ele já havia trazido, e a partir daí ele começa a fazer uma consolidação. Tá? Depois, por fim, ele vai ser preso em Jerusalém. Vai terminar não em Antioquia, em Jerusalém. Ele sai de Antioquia, também passa por toda essa região da Ásia Menor, vai até a Grécia, a Macedônia, retorna então para Jerusalém. Aqui em Jerusalém ele vai ser preso, né, e vai passar grande parte do tempo dele preso. Então ele sai. Essa terceira viagem, como eu disse, é uma viagem muito mais de reforço e a principal característica era de reforçar com os habitantes da Ásia e da Europa a missão que ele já havia trazido para todo o povo, né? Todas as pessoas que tinham se convertido. Em Jerusalém, ele vai ser preso e ele vai interromper as viagens dele. Preso, Paulo, ele pede para ser julgado. Ele fala: eu não posso ficar aqui o tempo inteiro, porque os judeus queriam matar Paulo. Félix, que era o governador, pediu para ouvir Paulo. Paulo se defende de maneira magnífica no capítulo 24, só que, por pressão dos religiosos, Félix resolve não soltar Paulo. Então, vem o rei Agripa visitar Jerusalém, e aí
Aí Félix teve uma ideia política e falou: se o Herodes liberar, não sou eu, então eu não vou ter que responder junto aos judeus. Só que Herodes ouve Paulo, e por sinal esse capítulo 26 de Atos é maravilhoso. Paulo faz uma defesa, uma apresentação de Cristo de uma forma magnífica. E ao final, Herodes grita com ele e fala assim: Paulo, você está querendo me converter? E Paulo fala assim: não somente a você, mas a todas as pessoas que estão aqui nessa sala, exceto essas cadeias, essas correntes que me prendem. É um negócio assim, é uma declaração fantástica de Paulo, bem paulina mesmo, né? Aí, como ele não consegue, as pessoas não querem liberar, ele apela para Roma. Isso é um mecanismo jurídico que os cidadãos romanos tinham. Eles podiam ser julgados por César, eles podiam pedir isso. E aí Paulo apela, como cidadão romano, para ser julgado em Roma. Então ele é levado a essa viagem, ele prega o evangelho, então ele é levado para Roma para ser julgado. Esses últimos capítulos vão falar exatamente essa narrativa, né, dessa viagem de Paulo, né? Ela se assemelha muito a um romance, porque Paulo faz uso do direito dele no ano 60, passa 2 anos preso na sua casa, em prisão domiciliar, né, aguardando ser ouvido por César. Quando ele é ouvido, ele é liberto. Então, nos últimos anos dele, até o ano 67, é aquilo que eu falei, a gente não tem referências bíblicas disso, mas a tradição diz que ele foi para a Espanha e depois ele é preso e morto e decapitado em Roma. E aqui a gente tem um mapa que mostra a viagem dele de Jerusalém, passando pela Ásia Menor, e aqui, né, nessa região é muito tumultuada, porque tem muita turbulência, ele acaba naufragando, né, na ilha de Malta e tendo uma experiência muito legal, e depois ele então é levado preso até Roma, onde ele fica para ser julgado. Vamos resumir. O livro de Atos é a história do nascimento da igreja, do crescimento, de como ela se tornou uma igreja fantástica a partir de um pequeno núcleo que tinha lá em Jerusalém. A missão da igreja é contar às pessoas em todos os lugares sobre Jesus. Os meios, o poder do Espírito Santo. A mensagem é que qualquer que invoque o nome do Senhor Jesus vai ser salvo. O método é o corpo de Cristo. E é interessante, é a primeira vez que não há aristocracia. É assim, qualquer pessoa, sem distinção de raça, sexo, classe social, poder econômico, não importa. Quem quisesse aceitar Jesus e invocar o seu nome vai estar salvo e vai poder fazer parte do seu corpo. O livro de Atos é dividido grandemente em 2 grandes blocos. A primeira parte é a difusão do evangelho na Palestina e o personagem principal é Pedro. A segunda parte é a expansão da igreja e da sua mensagem para até os confins da terra e o principal personagem é Paulo. E o livro termina de maneira abrupta. E assim, no capítulo 28 parece que Lucas simplesmente encerrou, parou de escrever. Muita gente diz que a gente está escrevendo os 2 últimos capítulos, o 29 e o 30, através da nossa atuação no mundo hoje em dia. Para a gente refletir, para a gente meditar, vamos pensar naquele ide de Jesus, aquela missão de Jesus que Jesus deu aos seus apóstolos e discípulos. O ide de Jesus, gente, não é uma opção, não é um chamado, não é alguma coisa especial só para algumas pessoas. É para todos nós. E ele não é uma opção, ele é uma ordem. Jesus disse assim: ide, pregai, expandi o evangelho de Jerusalém até os confins da terra. E o confins da terra, sabe onde é? É onde você está, é o seu vizinho, é a sua família. Medita numa coisa, como você tem cumprido o ide de Jesus na sua vida. E olha que falar não é, a gente não fala só com as nossas palavras, a gente fala com as nossas ações, com as nossas atitudes, com a maneira como a gente atua, como os outros olham e veem o que Jesus fez na nossa vida. Se sinta desafiado também a cumprir o ID de Jesus na sua vida. Chegamos no final da nossa caminhada. Espero vocês domingo para a gente conversar, para a gente detalhar um pouquinho mais e a gente poder trabalhar um pouco mais os temas que a gente está aqui. Registre as suas dúvidas e a gente conversa então. Deus abençoe.